Olá, eu sou Maria Denise e vou apresentar o artigo Corpo com Deficiência e Inclusão Reversa, jogando com os direitos humanos. Nosso objetivo com este trabalho é apresentar a inclusão reversa e os sentidos de corpo com deficiência como possível estratégia pedagógica para o ensino no contexto de aulas de educação física. Para tanto, necessário contextualizar. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a população mundial de pessoas com deficiência ultrapassa 1 bilhão. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística afirma que temos 45 milhões de pessoas declaradas com algum tipo de deficiência, o que, por si só, estimula essa discussão. Assim, o trabalho almeja apresentar o ensino do voleibol sentado como ferramenta de inclusão reversa e os sentidos de corpo com deficiência como possíveis estratégias pedagógicas para o ensino em aulas de educação física. Dão base a este estudo os conceitos de inclusão reversa e de corpo com deficiência, a partir de pesquisa bibliográfica realizada entre 2000 e 2020, além de consultas à legislação vigente a respeito, incluindo a Constituição Federal. Para fomentar a discussão, nós nos apegaremos às bases teóricas de Francisco Chicon, Davi Le Breton, Marcel Mose e Yuji Yamaguchi. Dois fatores contribuíram para a emergência desta discussão. O primeiro, oriundo da prática pedagógica, uma vez que fui professora substituta da UNB na disciplina Metodologia do Voleibol, em que um dos conteúdos foi o voleibol sentado. O segundo fator surgiu da imersão no universo de estudo, dedicando-me à pesquisa de doutorado acerca do corpo com deficiência de mulheres jogadoras de voleibol sentado. Esse contexto aprofundou a reflexão a respeito do tratamento dado por nossas instituições de ensino às pessoas com deficiência, tanto no que se refere às estruturas físicas da universidade, quanto ao preparo da comunidade acadêmica para lidar com a inclusão. Sinto, por exemplo, o ginásio do Centro Olímpico da Universidade de Brasília, que não conta com rampas de acesso, pisos táteis ou elevadores. Identificamos que o voleibol sentado oferece oportunidades para que todos os atores sociais envolvidos sejam submetidos a um ambiente regido por regras específicas, demonstrando que a definição de deficiência está diretamente vinculada à adesão dos atores ao sistema normativo vigente, ou seja, às regras do jogo. Com essa premissa, todos terão algum nível de dificuldade conforme a atividade a ser desenvolvida e de acordo com a adesão às regras estabelecidas, aqui as regras do voleibol sentado. Contamos que o problema não é a falta de legislação, mas a implementação ineficaz da política de inclusão das pessoas com deficiência, que, conforme Kimberly Schoger, é embarreirada pela falta de pessoal qualificado, logística, programação e outras dificuldades encontradas ao tentar atender às necessidades específicas dos alunos no ambiente de educação geral. Neste cenário, a atividade educacional é uma importante forma de conscientização e de reconhecimento dos fatores limitadores ao pleno exercício da cidadania por todos os componentes da sociedade, impondo o enfrentamento dessas condições pelas instituições e pelos seus integrantes. Débora Diniz trata da deficiência essencialmente como uma questão de direitos humanos, entendendo que os impedimentos corporais em si não são determinantes do nível de participação social, mas o seu significado na experiência da interação. David Le Breton entende que a relação social estabelecida com o corpo com deficiência é ambígua, ao afirmarmos que ele não tem sua dignidade e valor enfraquecidos, mas ao mesmo tempo restringimos sua participação na comunidade com barreiras estruturais e simbólicas. Nós temos consciência de definições distintas para a inclusão reversa. Linda Baker, por exemplo, afirma que é um programa de interação planejada com alunos em desenvolvimento típico da população de educação geral que trabalham com alunos com deficiência de moderada a grave em uma sala de aula de educação especial independente. Mas é o conceito do professor Yuji Yamaguchi que nos interessa neste estudo. Para ele, a inclusão reversa é o processo de inclusão em que a pessoa sem deficiência participa de programas específicos para a pessoa com deficiência. Inclusão reversa na prática escolar se apresenta como um efetivo projeto de imersão de pessoas ditas sem deficiência nesse novo universo repleto de limitações estruturais, metodológicas, comunicacional, programáticas
e circunstanciais que culminam em um processo de estigmatização de um grupo denominado pessoas com deficiência, afetadas no exercício pleno da cidadania. Trataremos, portanto, a inclusão reversa como uma prática caracterizada pela mudança de posições ou de papéis em aulas de educação física, em que estudantes com condição física típica são submetidos a situações educacionais direcionadas a pessoas com deficiência por intermédio da implementação da disciplina voleibol sentado. Nesse conjunto, o ensino do voleibol sentado é uma importante ferramenta de inclusão reversa, pois tem o potencial de criar igualdade de condições entre os atores sociais com ou sem deficiência, todos tendo de aprender as técnicas corporais específicas e táticas em um cenário de interação lúdico e ao mesmo tempo sensibilizador, propiciando a compreensão de que a pessoa se identifica com ou sem deficiência conforme as circunstâncias apresentadas e de acordo com o jogo simbólico e suas regras previamente estabelecidas, demonstrando que as pessoas possuem mais aptidão a prosperar ou não, ou a ter mais ou menos dificuldade na realização de determinadas atividades, conforme o sistema normativo vigente a ser seguido prestigia as características de um grupo em detrimento do outro. Feitas essas considerações, observamos que o voleibol sentado contempla um conjunto de regras que atende às peculiaridades e às condições do ator social dito com deficiência, colocando-os em condições de igualdade adaptativa e competitiva perante colegas discentes que normalmente não possuem algum tipo de restrição ou limitação em seus movimentos, convergindo com a máxima de autoria atribuída a Aristóteles de que igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, e tornando ambos os atores iguais para o desempenho das atividades naquele ecossistema. Constatamos na vivência acadêmica que a submissão das pessoas às regras do jogo podem conduzir a uma primeira ideia de que as dificuldades encontradas no cotidiano por uma pessoa com algum tipo de característica física, inata ou adquirida, limitadora de sua locomoção, seria decorrente de uma inadequação do sistema normativo vigente, as leis e a Constituição do país, que prestigiaria com seu código de conduta as pessoas sem deficiência, em detrimento das que possuem algum tipo de limitação de qualquer natureza. Porém, como já discutido, a realidade brasileira nos mostra que temos um sistema normativo bastante inclusivo, o qual, infelizmente, não é colocado eficazmente em prática. Concluímos, portanto, que o problema reside, ao menos no Brasil, na inaplicação da legislação já vigente e não no fato de ela não existir ou de as leis prestigiarem apenas um ator social em detrimento do outro. O tema foi elevado ao status de garantia constitucional e aprofundado com a publicação do já citado Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas até a presente data não se verifica sua eficácia material. Dentro dessa perspectiva, o voleibol sentado se apresenta como uma prática corporal de considerável importância para o exercício legítimo de direitos fundamentais das pessoas com deficiência, as quais poderão desenvolver suas potencialidades tanto no sentido de autorrealização, como em sua identificação como cidadão pleno, e, por outro lado, despertar a consciência dos discentes com e sem deficiência a necessidade de tornar as atitudes inclusivas uma realidade. Em conclusão, compreendemos a inclusão reversa tanto como estratégia pedagógica, quanto como conteúdo dentro de uma perspectiva metodológica que subsidia o desenvolvimento de ação educativa voltada ao cumprimento de objetivos educacionais da escola democrática, que venham a incluir os alunos com deficiência no processo ensino-aprendizagem e a atingir a meta do processo educativo, ao realizar uma mudança de atitude dos atores sociais frente às pessoas com deficiência. Ao final, propomos o ensino do voleibol sentado, modalidade esportiva paralímpica, como uma disciplina dos cursos de graduação em educação física, focada no estímulo a uma mentalidade que poderá contribuir com o emprego de atividades de inclusão reversa, no preparo dos professores para atuarem com domínio de conhecimentos necessários à compreensão da realidade social, atento às necessidades, aos interesses e às condições dos discentes, com o potencial de preparar os futuros professores para trabalhar com os distintos integrantes da sociedade, os quais necessitam de diferentes abordagens. Muito obrigada.